Oi, pessoal! Hoje a gente vai começar a nossa unidade 4, que é a última unidade do nosso curso. E a gente vai entrar um pouquinho agora na que eu imagino que vocês estão esperando que a gente entre logo, que é PIS/COFINS, e vou falar um pouquinho sobre a CSL. Então, nossas considerações aqui serão mais numa perspectiva prática, em algumas questões em debate ou que já foram debatidas sobre o PIS/COFINS, que eu acho importante vocês também terem um histórico aí na cabeça de vocês, para vocês entenderem o porquê que algumas questões ainda são discutidas. Então, a gente vai entrar primeiro no PIS e na COFINS, trazendo algumas considerações, qual que é a lei, onde que está a base constitucional, por que a gente cobra elas juntas, e até umas questões que eu acho que vocês têm que refletir para avaliar se vocês entendem que essas contribuições ainda estão corretas. Então, trazendo um breve histórico da COFINS, a COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. É uma contribuição que veio em substituição da que chamava anteriormente de FINS Social. A base constitucional dela está lá no artigo 195, inciso 1, a linha B. E a base legal originária, que foi a que instituiu originariamente a contribuição à COFINS, foi a Lei Complementar 70 de 91, indicando ali a base de cálculo originária, que é o faturamento, mas a gente vai entrar isso daí com um pouquinho mais de calma para vocês entenderem. O PIS é a contribuição para o financiamento dos programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, por isso que normalmente eles chamam de PIS/PASEP. Ele tem uma base constitucional diferente da COFINS, que é o artigo 239 da Constituição, e ele foi originariamente instituído pelas leis complementares 7 e 8 de 70. Então, eu já estou trazendo aqui para vocês que a base constitucional é diferente, porque vocês vão ver que a gente teve já uma discussão sobre isso anteriormente. Então, vocês já ficam com isso aí em mente. Então, essa discussão que a gente teve anteriormente, aonde foi? Foi na ação declaratória de constitucionalidade número 1, ou seja, a primeira ação declaratória de constitucionalidade com o Supremo Tribunal Federal, que foi interposta, impetrada no Supremo Tribunal Federal, que indicava a possibilidade do PIS e a COFINS serem cobrados conjuntamente, porque elas eram contribuições incidentes sobre a mesma base de cálculo, qual que é? O faturamento. E elas tinham finalidades semelhantes. Então, nessa ação declaratória de constitucionalidade número 1, ficou sedimentado que não haveria uma bitributação, e mais para frente um pouquinho eu vou explicar para vocês a diferença entre bitributação e bis in idem, mas a ausência de uma... aqui eles falam no julgamento como bitributação, mas eu quero que vocês leiam o julgamento e entendam o que é que ele está dizendo. Aí é mais um bis in idem, porque o mesmo ente tributante está cobrando tributo sobre a mesma base, que seria o faturamento. Então, a discussão não seria de bitributação, mas mais de bis in idem, porque a bitributação é quando dois entes diferentes. Vou explicar isso daqui nessa aula mesmo, um pouquinho mais para frente. E também nessa ação declaratória de inconstitucionalidade, ele indica a desnecessidade de ser uma instituição por lei complementar das contribuições de uma forma geral. Por quê? Porque se você tem uma base constitucional indicando como você vai poder instituir essas contribuições, você não precisaria de uma lei complementar. Além disso, e essa que é o principal argumento, o artigo 146 da Constituição não traz as contribuições como uma necessidade de instituição por lei complementar. Lá eles usam o termo impostos. Então, por isso que tem essa discussão. Então, eu quero que vocês leiam a ação declaratória de constitucionalidade que eu disponibilizei aí para vocês que avaliem todos esses argumentos. Mas, basicamente, por que se entendeu que o PIS e a COFINS podem ser cobrados conjuntamente? Normalmente, a gente sempre fala deles em conjunto, porque a base constitucional deles é diferente. Aí, por causa também desse entendimento da desnecessidade de lei complementar, entendeu-se que a Lei Complementar 70 de 91, que foi aquela que instituiu a contribuição à COFINS, ela seria materialmente ordinária e, por isso, ela poderia ser alterada ou revogada por leis ordinárias. Qual que é o efeito disso? Isso daí teve um efeito muito grande, principalmente numa discussão que foi muito longa, que se travou desde 96 nos tribunais
e que foi sedimentado por esse RE aí, que eu também disponibilizei para vocês, que é o 377.457. Ele, com repercussão geral reconhecida, entendeu que a isenção de sociedades uniprofissionais que estavam prevista originariamente lá na Lei Complementar 70, ela foi revogada pelo artigo 56 da 9430. E essa revogação seria válida. Então, teve muita discussão antes, inclusive com posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendendo que essa alteração não poderia ter sido feita por lei ordinária. Só que aí agora o Supremo Tribunal Federal sedimentou nesse RE com repercussão geral reconhecida que pode, porque a Lei Complementar 70 ela é materialmente ordinária e quando ela disciplinou a COFINS, ela não disciplinou como uma matéria reservada à Lei Complementar, porque a Constituição assim não o determinou. Para vocês olharem esse dispositivo que eu falei para vocês, que lei complementar para a instituição de impostos, vocês podem ler o artigo 146, inciso 3, a linha A, que lá ele fala, quando ele vai falar das normas gerais, e ele fala para impostos, fato gerador, base de cálculo, enfim, algumas das questões relevantes, lá ele não usa o termo contribuições. Bom, quando a gente fala que você tem uma base constitucional diferente, é porque o artigo 239 da Constituição, ele falava que aquele programa de integração, aquelas contribuições destinadas ao programa de integração, ou seja, o PIS/PASEP, quando ele foi instituído lá, ele poderia continuar sendo cobrado. Então, eu quis trazer o dispositivo 239 para vocês lerem com atenção. O que o 239 fala? Então, ele fala que a arrecadação decorrente do PIS, criado pela Lei Complementar 7, e o PASEP, criado pela Lei Complementar 8, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar o programa do seguro-desemprego e abono. Ou seja, o que esse dispositivo está falando? Olha, o PIS, que já vinha sendo cobrado, o que ele vai fazer agora? Ele vai passar a ser destinado para uma destinação específica. Qual é a destinação específica? O programa de seguro-desemprego e o abono, que eles identificam lá, quando que você pode receber o abono, lá no parágrafo 3º do 239. Então, a base constitucional do PIS, conforme a ação declaratória de constitucionalidade número 1, é o 239, não é o 195. Por que eu estou dando essa ênfase para vocês? Porque a gente vai ver que as alterações que vieram, tanto quanto a não cumulatividade, quanto a questão da receita, é o 195, não é o 239. Então, essa questão não é muito problematizada pela doutrina, porque a partir do momento que ficou sedimentado que os dois têm bases constitucionais diferentes, eles podem ser cobrados juntos, mas para mim, eu acho que é interessante a gente ter essa visão. O 239, a gente não teve as alterações que a gente vai ver que foram extremamente impactantes na cobrança do PIS e da COFINS. Foi criado o PIS não cumulativo e foi identificada uma possibilidade de cobrança do PIS não cumulativo com base no artigo 195 e não no 239. Eu acho que isso daí é importante que vocês tenham sempre uma leitura crítica. A Lei Complementar 7 de 70, ele identifica qual que é a base de cálculo dessa contribuição e ele fala que é calculado com base no faturamento. Tem duas formas de recolhimento, eu não vou trazer aqui para vocês porque a outra forma ela não existe mais. Então, vocês podem ver que no artigo 3º que eu citei aí para vocês, eu só estou colocando a linha B, porque a linha A era o chamado PIS-REPIC, que era um cobrado com base no imposto de renda. Então, a forma de cobrança, ele era um percentual em cima do imposto de renda. Não existe mais, ele era uma réplica, por isso que eles chamavam de PIS-REPIC. Mas não existe mais essa forma de recolhimento, mas só para vocês saberem que também tinha essa outra forma de recolher o PIS. E agora o que tem é esse daí mesmo, da linha B, que é calculado sobre o faturamento. Bom, a COFINS, ela não tem a base constitucional do 239, como a gente viu, é o artigo 195, e aí eu quero mostrar para vocês uma grande discussão que a gente teve. Então, na redação originária do artigo 195, ele indicava a possibilidade de cobrar contribuições sociais sobre
e dos empregadores, incidentes sobre a folha de salário, faturamento e lucro. A redação, ela é bem mais restrita do que existe hoje. Então, ela só poderia ser cobrada de empregadores sobre a folha de salários. E aí a gente tinha discussão que a gente viu na aula passada, assim, não que a gente viu a fundo, mas a gente tinha uma discussão antes da folha de salários e não sobre rendimentos do trabalho. Então, aqui no inciso 1 dá para vocês verem com mais clareza por que a discussão anterior era você só pode cobrar contribuições sobre a folha de salários. Por quê? Porque a Constituição assim o exigia, não abria para rendimentos do trabalho. Aí tem também o faturamento, então não tem falando receita, e o lucro. Com a emenda constitucional 20, essa hipótese ela foi desmembrada nas alíneas A, B e C. O lucro continuou, que é a base constitucional da CSL, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa aula, e o faturamento ele foi desmembrada em receita ou faturamento. Essa emenda constitucional ela veio em 98 por causa de uma alteração que foi feita pela Lei 9.718. Essa lei a gente vai ver todos os termos dela, mas o que ela quis fazer? Ela quis ampliar o termo faturamento para todas as receitas. Então, a gente teve umas discussões que persistem até hoje, da diferença, não que ela persiste na forma como o STF já teve a discussão, enfim, a gente vai ver isso daí com calma, mas a ideia que eu quero que vocês tenham em mente aí agora é o artigo 195, originariamente só falava em faturamento. Com a emenda constitucional 20 de 98, ela passou a falar receita ou faturamento. Essa emenda ela veio depois da Lei 9.718, então ela não autorizou a alteração que foi feita anteriormente, com base na redação originária. Então, vamos ver um pouquinho com calma essa diferença do que é que aconteceu. Então, a Lei Complementar 70, quando ela falava o que era faturamento, ela falava que é a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza. Essa era a redação do artigo 2º da Lei Complementar 70, originariamente, quando ela trazia a previsão da COFINS. Lá no parágrafo único, ela trazia as hipóteses que não seriam consideradas como receita bruta. Ela não é a receita considerada de uma forma líquida, com deduções. Ela é uma receita bruta, considerado o valor global. Então, a receita bruta das vendas de mercadorias, então, de atividades relacionadas à venda de mercadorias e prestação de serviço. Então, o parágrafo único identifica que não integra a receita bruta, o valor do imposto sobre produtos industrializados, e aí eu estou destacando porque a discussão que ainda existe da não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ele tem origem nesse parágrafo único, porque a linha A só excepcionou o IPI, ela não excepcionou o ICMS, quando destacado em separado no documento fiscal. E a linha B, das vendas canceladas, devolvidas e descontos incondicionais que forem concedidos. Também tem discussão do que seriam essas vendas canceladas, eu não vou adentrar aqui com vocês, mas só para vocês terem isso em mente. Com a Lei 9.718, qual foi a pretensão da União com essa alteração legislativa? Ela efetivamente ampliou o que seria receita bruta. Então, o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718 falava que seria sobre faturamento. Ok, então não teria nenhum tipo de alteração. O parágrafo 1º falava o que é faturamento? A totalidade das receitas oferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade. Bom, gente, isso daí não é faturamento. Então, a gente vai ver isso com um pouco mais de calma, mas não é a totalidade de receitas. Totalidade de receitas não abrange somente venda de mercadorias e serviços. Todas as receitas inclui, aqui foi a maior discussão, a discussão enquanto às receitas financeiras. Então, se a pessoa jurídica fizesse financiamentos, se ela emprestasse dinheiro, mas não é uma atividade dela, próprio da atividade dela, seria totalidade das receitas e não uma receita bruta, e não o faturamento.
Eu já coloquei para vocês que ele foi revogado pela Lei 11.941 de 2009, esse dispositivo, depois de toda a discussão jurisprudencial que a gente teve, mas que não foi pequena. Para chegar no STF, gente, teve muita discussão antes, nos tribunais inferiores, no STJ, até chegar finalmente com o RE 390.840 e 357.950, que eles são mais antigos do que esse RE com repercussão geral, que é o 585.235. Eu coloquei para vocês o da repercussão geral, porque ele sintetiza o dos outros dois. Eu acho que não tem necessidade de vocês lerem os outros. Mas, claro, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar no site do Supremo Tribunal Federal e pegar esses outros dois. Mas eu coloquei para vocês só o da repercussão geral, que falou da inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal falou o que se entende por faturamento. Tem uma discussão aí, gente, que é uma discussão doutrinária sobre se aquele termo constitucional que consta lá na Constituição, quando ele falou em faturamento, se aquele termo ele seria um conceito ou seja, ele já tem uma predeterminação do que seria aquilo, ou se ele é um tipo, se ele é aberto, se o legislador ele pode mexer, ser maleável com esse termo constitucional. Nesse julgamento do Supremo, o 585.235, e nos anteriores, que é esse que eu mencionei para vocês, eles deixam mais claro um posicionamento no sentido de que seria um conceito constitucional. E na forma como ele está indicado na Constituição, ele não pode ser mutado, alterado pelo legislador da forma como ele bem quiser. Faturamento, quando você pensa em faturamento, você tem que olhar a legislação anterior que tratou sobre faturamento. E como a gente viu, a legislação, quando ela falava o que era o faturamento, ela falava que era receita do exercício da atividade, venda de mercadorias e prestação de serviço. Então, o julgamento do Supremo, ele veio só em 2008, e é por isso que a alteração legislativa da 11.941 veio em 2009, para revogar e considerar a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º, porque ele ampliou um conceito constitucional. Fiquem em mente que a gente, nesse momento legislativo da promulgação da 9.718, a gente não tinha a alteração da emenda constitucional 20. A gente só tinha a redação originária. Então, quando vocês estiverem lendo o julgamento, vocês têm que ter em mente que a redação que vocês têm que analisar da Constituição é a redação originária, que é aquela vigente à época da publicação da 9.718. Então, lá ele falava o termo faturamento. O que é faturamento? É a receita bruta, que não são todas as receitas auferidas. Elas só são aquelas receitas de venda de mercadoria e prestação de serviço. Uma discussão que a gente ainda tem, porque nesse julgamento do Supremo, ele indica que é venda de mercadoria e prestação de serviço. Então, começou a ter uma discussão se seriam as receitas decorrentes do exercício da atividade empresarial. Eu entendo que agora isso daí está muito mais claro, porque em 2014 teve uma alteração legislativa na própria 9.718, indicando que entende-se por receita bruta aquela a qual faz menção o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 77, que inclusive foi um dos fundamentos que o Supremo Tribunal Federal utilizou para falar que é somente da venda de mercadorias e da prestação de serviço. Então, esse dispositivo ele foi alterado pela 12.973, que foi uma lei extremamente importante, porque ela trouxe a extinção do RTT e trouxe novas formas, a nova contabilidade veio com essa 12.973. Então, a gente tem discussão aí que pode ser que vai acontecer com base nesse dispositivo aí do artigo 12, que também foi alterado pela 12.973. Então, o que ele fala? O que é a receita bruta? A receita bruta é o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço da prestação de serviço, o resultado auferido em operações de conta alheia, e aí que é o ponto que talvez a gente ainda vai ter mais discussão, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.
Eu acho que, considerando todo o histórico, que não dá para trazer aqui para vocês, mas que vocês têm muitos artigos sobre isso, principalmente por causa da grande discussão que teve, por causa da 9718, vocês podem ver que receita decorrente da atividade é a receita bruta e não a receita em geral. Eu acho que dentro do histórico legislativo, essa alteração, a meu ver, não foi uma alteração que trouxe uma discussão que não foi uma alteração que trouxe uma inovação legislativa, como alguns autores têm pregado, que foi feita uma nova redação com base no entendimento do Supremo, que mencionou de uma forma mais genérica, que seria a atividade da pessoa jurídica em geral. Então, leiam com calma esse RE, o 585235, quando ele fala do que seria faturamento, o que é receita, porque ele considerou bastante posicionamentos doutrinários para ele fazer esse desenvolvimento. Aí, só nessa questão de receita e faturamento, no próximo vídeo a gente vai ver ainda algumas discussões que a gente tem entre faturamento e receita e principalmente que essa alteração da 12973 pode implicar, inclusive com esse inciso 4º do artigo 12 do Decreto-Lei 1598. Então, no próximo vídeo a gente vê isso.